coma. Medo de não responder, de fingir que não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar pro lado e fingir que não sei. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi-vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Podemos sentar em um breve momento. Amados irmãos e irmãs, estamos na primeira semana da Quaresma, pouco mais de uma semana da quarta-feira de cinzas. Hoje, dia 2 de março, e este mês de março iremos trilhar nesse tempo quaresmal, tempo que a Igreja nos ensina a oração, a caridade, a penitência, jejum, abstinência, um tempo de recolhimento. E hoje a palavra de Deus foca na questão da oração. Primeira leitura, se você ouviu e prestou muita atenção, ela é emocionante. Trata da oração de Esther, uma oração sincera, uma oração que parte do coração, uma oração decisiva, uma oração a qual ela deposita toda a sua confiança em Deus. E é importante ouvirmos novamente essa passagem bíblica. Prostrou-se por terra. O que é prostrar-se por terra? É deitar-se à terra, é se jogar à terra, desde a manhã até o anoitecer. E nós às vezes reclamamos porque ficamos 1 minuto, 2 minutos de joelhos, juntamente com suas servas, e disse: olhe só as palavras dessa serva de Deus: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, tu és bendito, vem em meu socorro, pois eu estou só, e não tenho outro defensor fora de ti, Senhor. Não tenho outro defensor. Não coloca a minha confiança em nenhuma outra pessoa, coloca a minha confiança em ti, Senhor. Pois eu mesmo me expus ao perigo. Senhor, eu ouvi dos livros dos meus antepassados que tu libertas, Senhor, até o fim. Ou seja, esta serva de Deus era ouvinte da palavra, esta serva de Deus conhecia as Sagradas Escrituras, essa serva de Deus colocava em prática a palavra. E ela continua: tu que libertas, Senhor, até o fim todos os que te são caros. Agora, pois, ajuda-me, a mim que estou sozinha e não tenho mais ninguém senão a ti, Senhor. Senhor meu Deus, vem, pois, em meu auxílio de minha orfandade, põe em meus lábios um discurso atraente,
quando eu estiver diante do leão e muda o seu coração. O leão é o rei. Quem conhece a história de Esther sabe que ela vai enfrentar o próprio marido, que era o rei, a mudar o coração, pois este marido queria perseguir e matar o seu povo. Leia, volta à Sagrada Escritura e leia o livro de Esther, você vai se encantar com essa história lindíssima. Para que odeie aquele que nos ataca, para que este pereça com todos os seus cúmplices, e livra-nos da mão dos nossos inimigos. Transforma o nosso luto em alegria e nossas dores em bem-estar. Olha a oração decidida, uma oração de coração desta serva de Deus, Esther. Então a palavra de Deus vai nos mostrando desde a primeira leitura que a nossa oração deve ser firme, uma oração de confiança. Uma oração cristã deve ter 3 pilares: a humildade, ser humilde, ser confiante e ser perseverante. Ser humilde diante de Deus. Veja a humildade aqui exposta. Ela prostrou-se por terra do amanhecer até o anoitecer. No contexto judaico são 12 horas, não são 12 minutos. Enfrentou toda a labuta e o calor do dia. E olha que naquelas terras eram bem quentes, né? Ela tinha ou não tinha confiança em Deus? Tinha. E nós muitas vezes viemos adorar Jesus sacramentado, Ele está diante de nós, a gente fica aqui, muitas vezes batendo papo diante de Jesus, contando história, até coisas que não poderiam ser contadas dentro da igreja. A gente reza um pouquinho de joelhos, e já achamos que já é suficiente, já está bom, já fiz a minha parte de hoje, a minha cota já está completa. Será? Comparada a essa serva de Deus, em que tabela nós estamos em comparação? Então a oração tem que ser humilde. Ela prostrou-se por terra, confiante. Essa oração mostrou ou não mostrou que ela tinha confiança em Deus? Ela disse: pois só tenho a Ti, Senhor, não tenho outro. Nós seres humanos, nós fracos na fé, muitas vezes depositamos a nossa fé em homens da terra. Não, mas se fulano vai mudar, se Beltrano vai mudar. Depositando a nossa confiança nos homens. Ela depositou toda a sua confiança em Deus. E a oração, o terceiro pilar, perseverante. Perseverar. E a palavra perseverar, ela nos ensina 3 coisas. Quando perseveramos na oração e pedimos a Deus, como o Evangelho nos diz, pede e vos será dado. Quando nós confiamos e perseveramos, esse pedido nosso pode ser dado no momento em que pedimos, porque Deus tudo pode. Pois a palavra do Evangelho diz assim, né, gente? Pois todo aquele que pede, recebe. Pois todo, se é todo, é todo. É todos. Não é alguns, não são os escolhidos, são todos. Até mesmo aquele que não anda na igreja, até mesmo aquele que raramente vem na igreja. A palavra diz, eu vou repetir para você, Evangelho de hoje: pedi-vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta será aberta. Versículo 8: pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Então Jesus aqui não faz distinção de pessoas, Jesus garante essa bênção para todos. Agora, dentro da perseverança, esse pedido nosso pode ser atendido na hora, pode ser que Jesus deixa a gente esperar para testar a nossa fé, ou simplesmente Ele vai dizer não concedo isso para você agora. E nós muitas vezes temos um comportamento de criança mimada. Eu não vou mais rezar,
Ah, eu não vou mais para a igreja. Ah, eu não vou mais para a missa. Pois eu queria agora, já passou. Nós temos uma ideia de um Deus instantâneo, de um Deus que resolve as coisas para a gente assim: eu pedi, amanhã aconteceu. Nós somos muitas vezes como aquela criança que, quando perde o dente de leite, acredita na fala da madrinha, e no outro dia tem uma moeda debaixo do travesseiro. Não é dessa forma. Há coisas que nós temos que esperar, e há coisas que Deus vai dizer para a gente não. Um pai, para ser um bom pai, ele diz sim quando pode dizer sim, e diz não quando pode ser não. A própria palavra de Deus, no Sermão da Montanha, Jesus vai nos ensinar que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. O que mais vem disso vem do maligno. Ou sim ou não, não tem dois termos, não tem meio caminho. Então, às vezes, a gente se revolta contra Deus, a gente fica triste, a gente desanima. Mas se Deus disse para a gente não naquele momento, é porque Ele tem algo melhor para nós. Ou, se Deus disse para a gente não naquele momento, é porque Ele sabe que se Ele desse aquilo que a gente pede, a gente ia se perder. Quantas pessoas que às vezes, tem exemplos mundanos de pessoas que às vezes, bens financeiros, que não tinha nada, de repente conseguiu tudo, e essa pessoa não usou água por vinho. É ou não é verdade? Não fala mais com ninguém, passa por cima de tudo, perdeu a humildade. Todos nós aqui conhecemos situações assim. É ou não é verdade? Então Deus é muito maior do que tudo, e Ele vê o futuro, Ele vê além. A nossa visão é limitada. Nós projetamos o futuro, nós temos sonhos, mas o sonho nosso deve ser de Deus. Por isso que Frei Júlio vai cantar uma música muito bonita e dizer assim: deixa Deus sonhar em ti. Vivamos os sonhos de Deus e não os nossos sonhos. Já percebeu que os nossos sonhos que nós temos de criança, de adolescente, hoje, quando adulto, a gente não vive mais, né, Marcelo? A gente tinha sonhos, eu tinha sonhos de criança e de adolescente, e hoje eu vivo uma coisa totalmente diferente. Algumas coisas se realizaram, mas se realizaram depois, quando Deus viu que eu tinha maturidade para viver aquilo. Nem sempre Deus vai dar algo para a gente, porque Ele sabe que pode ser a nossa perdição, a nossa perdição. Por isso que Deus nos ama. O amor de Deus é incondicional, é infinito. O bom Pai da terra diz: olha, isso aqui não pode comer, não pode não pode tomar isso, não pode tomar aquilo. E a criança chora, se esperneia, fica com raiva, e ele diz não. Infelizmente, havendo parentes aqui do Evangelho, os pais de hoje não sabem mais dizer não para os seus filhos. Quer dar tudo para os filhos, com a máxima de dizer assim: eu não quero que meu filho viva o que eu vivi como infância. É a perdição da juventude de hoje. A geração que nós temos hoje, entre 10 anos e 20 anos, é uma geração, infelizmente, que pode ser infrutífera, porque foram criados nessa lógica de dar tudo, de viver dentro de uma redoma de vidro. Se nós somos o pouco que nós somos hoje, foi pelos sofrimentos que nós tivemos na vida. Os sofrimentos, as frustrações, não é? O que nós somos hoje é fruto da vida que nós passamos. Uma criança mimada é uma criança que no futuro vai ser um adulto mimado. Você consegue viver com um adulto mimado? Você consegue viver com um adulto com mentalidade de criança? Nós temos já um monte, e daqui a 10 anos vamos ter mais. E mais, porque a sociedade deixou os costumes tradicionais de família e começaram a viver o quê? A mundanidade. Não, olha, tem que ser assim. A moda agora é essa: vídeo de TikTok, videozinho balançando a bunda na internet. Vamos colocar lá, vamos fazer isso.
O povo perdeu o sagrado e agora quer viver simplesmente o mundo. Vamos colher os frutos e não serão bons frutos. O que será da nossa sociedade? Hoje estou aqui, daqui a 20, 30 anos eu posso não estar, ou até menos do que isso. Quem dará continuidade a esse ministério, a esse trabalho? Serão esses jovens? Será que serão esses jovens que foram criados numa chocadeira, como galinha de granja, todo melindroso, todo molengo, alguns até mudando a voz, querendo fazer vozinha de criança ou de menina? Poxa, não dá mais, não pode ser assim. Isso não é o que a igreja nos ensinou, não é o caminho que a igreja nos ensinou, não é aquilo que Deus quer para nós, não é os sonhos de Deus, não são os sonhos de Deus para nós. Isso não são sonhos de Deus para nós. Quais são os sonhos de Deus para nós? Que sejamos salvos, que um dia estejamos com Ele. Essa vida passará, não vale nada. Essa carne perecerá. Essa carne um dia vai estar toda murcha, podre, dentro de um túmulo. O que vai contar diante de Jesus será a nossa alma. Portanto, você que é pai, que é mãe, que é avô, que é avó, cuide de colocar em prática na vida dos seus filhos e netos o tradicionalismo lá de trás, o conservadorismo lá de trás. Criar filho do jeito que deve ser criado. Sim, não, vai chorar, deixa chorar. Você já viu alguma criança morrer chorando? Eu nunca vi uma criança morrer. Morreu de quê? Chorando. Nunca vi. Hoje a gente tem menino com 9, 10 anos, tudo que quer dá. Você olha, você não consegue nem digerir isso. É indigesto. Não se comporta no ambiente, não tem respeito por ninguém, responde todo mundo, é todo o reizinho da casa. Está errado. Filho tem que estar no lugar de filho, pai no lugar de pai. Tem muitas vezes, hoje em dia, que filho é o rei da casa, manda em todo mundo. Como diz Padre Léo, o bezerro um dia vira boi. O bezerro um dia vai virar boi. E você não vai dominar ele mais. Cuidado. Estamos ainda vendo uma série de coisas que a gente vê aí pelos lugares. De filhos que matam os pais, que rejeitam os pais, que roubam. Essa é a nossa realidade. Mas voltamos ao foco do Evangelho. Parênteses fechado. Então Deus não vai dar a gente tudo que a gente pede, porque Deus é Pai. Se nós temos esse costume de dizer sim e não para os nossos filhos, os pais mais antigos, como eu acabei de explicar, Deus vai dizer não. E você pode pular do que você pode se revoltar, querer pular da ponte, faça o que você quiser. Quando Deus diz não, é não, acabou. Porque Ele sabe que algo melhor virá para nós. Eu já vivi isso na carne. Hoje agradeço a Deus por todos os nãos que Deus me deu durante a minha vida, até a presente data, com a idade que tenho. E tenho certeza que ainda vou receber muitos nãos de Deus ainda. E também vou ter muito tempo também de perseverança. E um exemplo de perseverança que não pode ser esquecido: Santa Mônica, Santo Agostinho. Santo Agostinho, maniqueísta, um homem perverso, perdido. Sua mãe, 30 anos, ao exemplo de perseverança aí. Não foi 30 dias, nem 30 minutos, foi 30 anos de oração. 30 anos de oração para a conversão do seu filho. Tem um santo que eu não recordo o nome dele agora, que ele disse a Santa Mônica: não é possível que Deus não vai escutar a oração de um filho, de uma mãe que tanto ora, que derrama tantas lágrimas. O que foi que aconteceu com Agostinho depois de 30 anos de oração de sua mãe, Santa Mônica? Ele deixa a sua vida antiga, torna-se padre
bispo e doutor da igreja. Então não desanime. Se você pediu e não recebeu ainda, persevere. O tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. O nosso tempo é limitado em horas, dias, anos, meses. O tempo de Deus não é o Cronos. O tempo de Deus é fora disso tudo. Deus, como diz a Bíblia, é o Alfa e é o Ômega. É o começo e é o fim, é o princípio e o fim. Deus vê o começo e o fim de tudo. Ele sabe tudo. Há uma passagem da Bíblia que vai dizer: um dia pode ser 1000 anos como um dia para Deus. Então, no momento oportuno, Ele vos dará aquilo que você pediu. Agora também vamos ver o que é que você está pedindo a Deus. O que é que você está pedindo a Deus? São boas coisas? Ou está pedindo a Deus a destruição do próximo? Está pedindo a Deus a destruição da família do próximo, do casamento do próximo? Tem pessoas que infelizmente rezam pela desgraça do casamento de alguém. Isso é oração, minha gente? É oração do capeta. Eu queria tanto que fulano se largasse, porque eu sinto no meu coração que ele não nasceu para ela, ou que ela não nasceu para ele. Você agora é Deus, é? Você é Deus agora? Evidente. Isso é oração. E esse povo, muitas vezes, que faz esse tipo de oração, claro que não vai ser atendido, claro que não vai ser atendido por Deus. Aí procura quem? Terreiros de macumba, o candomblé, outras práticas que não são cristãs. E se aquele casal, se aquela família não tiver uma base na fé, se destrói. Se destrói. Infelizmente o maligno é dessa forma. Se a nossa casa, como diz Jesus na passagem do Sermão da Montanha, se a nossa casa não estiver firme, alicerçada sobre a rocha, ela cairá. Porque o mal existe, o inferno existe, o céu existe. Para nós católicos, o purgatório existe. Só que hoje ninguém fala disso, né? Pouco se ouve nas pregações sobre isso, sobre céu, sobre inferno, sobre purgatório. Nossas boas obras nos levam a Deus, nos levam ao céu. As nossas más obras vão nos conduzir ao inferno. E Deus não manda ninguém para o inferno. É você que vai com as suas próprias pernas. Aí tem uma linha, muitas vezes cristã até, infelizmente, que vai dizer assim: Deus é amor. Se Deus é amor, não manda ninguém para o inferno. Claro que Deus não manda ninguém para o inferno. É você que vai. Deus nos deu o quê? Liberdade. Você está aqui amarrado? Tem alguém aqui amarrado? As portas estão fechadas, de cadeado. Você está aqui amordaçado? Não, você veio ouvir a palavra de Deus, que não é minha, não é do movimento bíblico, não é da irmã Lucélia, não é minha, do Maurício, é palavra de Deus. Tudo isso que está sendo dito é baseado, alicerçado na palavra de Deus. Pode ver que eu estou citando passagens bíblicas aqui. É a palavra de Deus. Existe céu, existe inferno, existe purgatório. Como Jesus vai dizer em uma passagem bíblica: dali não sairá até pagar o centavo. Ele está se referindo ao que? Ao purgatório. Há pecados que não conduzem para a morte, como diz o livro da Bíblia. Outros conduzem à morte, que a igreja nos chama de pecado mortal e pecado venial. Que nesse tempo quaresmal a gente tem que olhar através da nossa oração diária, no nosso joelho no chão. Como eu preguei semana passada aqui também, façamos um raio-x da nossa vida. Olhamos para o nosso coração, que precisa ser mudado, ser transformado. Deus não vai nos conduzir ao inferno,
Ou melhor, não iremos para o inferno por causa de um pecado venial, mas também não iremos para o céu, porque a palavra de Deus em Apocalipse, eu não sou muito de gravar capítulos e versículos, mas é em Apocalipse, no finalzinho do livro, vai nos dizer que temos que estar branco como neve, mais branco do que a neve. Então, se você tem algum pecado venial, uma desimpaciência com alguém, um momento de discussão, alguma coisa do tipo, pecados do dia a dia, pecados veniais, pecados que são esses pecados veniais. O que é um pecado mortal? É quando eu peco por minha livre e espontânea vontade. Eu sei que é mal, eu sei que vai me conduzir ao mal, e eu faço. Por exemplo, traição. Eu sei que a traição é um pecado grave, mas eu vou dizer, mas é uma vez só. Você está indo sabendo que é grave. E meu irmão, você foi, pensou e fez. Pecado mortal. Esse é o pecado mortal. Você alimenta um pensamento demoníaco de um estudo, por exemplo, fica ali alimentando a sua cabeça, alimentando aquilo, e maquinando, e planejando, sabe que é errado, conhece que é errado, que é um crime hediondo, e mesmo assim a pessoa vai lá e faz. Depois se arrependeu. Sim, pode ser perdoado, porque Deus perdoa, mas cometeu o pecado. E se não se confessar e morrer, essa pessoa pode ser conduzida não para o céu nem para o purgatório. É esse o ensinamento da igreja. É isso que a igreja católica nos ensina, que hoje pouca gente fala, pouca gente cita nisso. E tem outros. Pesquise depois. Os outros pecados mortais, veniais, pecados que nos conduzem à morte e os que não nos conduzem à morte. Tudo isso para dizer, meus irmãos, que a nossa oração deve ser inclinada a Deus, como Esther, com o coração cheio de Deus, perseverante em Deus, confiante em Deus, sabendo que se Deus dizer um não, eu vou continuar rezando, e Ele pode me atender de outra forma. Em uma outra passagem bíblica vai nos mostrar que tem uma mulher que bate na porta do juiz todo dia, e o juiz vai dizer: quem conhece essa passagem da Escritura? Quem já ouviu? Levanta a mão, quem já ouviu essa passagem? Não é? E o juiz vai dizer: essa mulher que me importuna todo dia, eu vou atender logo, mas ela vai embora. Para nos ensinar o quê? Que devemos ser perseverantes, não desanimar, continuar rezando. Como já disse também o exemplo de Santa Mônica e tantos outros santos, continuem, porque quando a graça vem, ela vem transbordante. São Paulo vai nos ensinar que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, uma pessoa corroída no lamaçal do pecado, quando se converte de verdade, muda de vida de verdade. O exemplo vivo é o próprio São Paulo. Sejamos perseverantes, sejamos confiantes, rezemos a Deus, que nessa quaresma sejamos cristãos de fato, não sejamos, irmãos, cristãos de IBGE. Pelo amor de Deus, eu tenho que falar algo que aconteceu essa semana em nossa cidade, porque nós que temos essa missão temos que anunciar e também denunciar. Olha o que acontece, nós estamos vivendo um tempo de quaresma. Algumas escolas aí promoveram o primeiro dia de aula o quê? Um carnaval. Pelo amor de Deus, minha gente. E grande parte dessas pessoas que estão lá se dizem católicas, são católicas de IBGE. São católicas de verdade não, dentro da quaresma, minha gente, dentro da quaresma. Não devemos apoiar esse tipo de coisa, não devemos apoiar esse tipo de coisa, é errado.
com todo o amor que a palavra de Deus tem para nós, é errado, minha gente. Eu vi alguns vídeos, pelo amor de Deus, vocês viram essa presepada na rua? Gente, pelo amor de Deus, que tipo de católicos estão sendo nós? Quer dizer que a quaresma é só uma coisa que a gente vive dentro da igreja, vai entrar na rua e fala o que ele quer. Está errado, não é assim não. A quaresma, o tempo do carnaval, você pode viver antes da quaresma, é fora. Dentro do período da quaresma é um erro. É um erro. Infelizmente eu tenho que falar, isso é um erro. Um grande erro. Não podemos compactuar com certos tipos de coisas. Muitos, infelizmente, estavam por ignorância, eu sei. Muita gente, infelizmente, é por ignorância. Ei, tem mesmo, olha. Tem muita gente que agora diz assim: ei, tem mesmo, era quaresma, não podia não. Eu sei que mais de 50% das pessoas estavam por ignorância, 70%. Poucos estavam ali com o coração: é quaresma, mas tem o que a ver? Vamos lá, isso é besteira. Eu acho que tem poucas pessoas que pensaram assim, e esses que pensaram assim, o pecado é mais grave. Mas esses que são ignorantes, que nem lembravam, que nem pensou nisso, Deus perdoa, se arrepender também, de coração. Eita, é mesmo, eita, é ter feito isso não é? Vivamos de fato como cristãos. A gente vê no mundo, gente, as outras religiões, o islamismo, o judaísmo, tantas outras, eles têm uma devoção. O Islã, o povo do Islã, aonde eles estão, no momento de oração, eles param e vão rezar. O judeu, quando o sol se põe, na sexta-feira, eles param tudo. O sábado para eles é o dia do Senhor, ninguém faz nada. Oração, entrega. Nós católicos fazemos o que no dia do Senhor, no domingo? Poucos pisam na igreja. Temos mais ou menos 5 pessoas entusiastas. Canso de dizer isso. Manda um menino ficar com o cadeirão na porta da igreja e diz: tem fortes, contando o povo que vem para a igreja no domingo. Não dá 500 pessoas. Não dá 500 pessoas. Aí passa o IBGE. O católico do IBGE é esse. Passa o IBGE como esse ano, censo demográfico, o essa religião, você caralho. Você nunca foi. É o seu nome. É católico. Aí ele disse: eu sou católico porque minha mãe é, meu pai. Então bota aí, católico. É não. Aí quando está no lamaçal da vida, que chega um pastor protestando na porta, uma vez do irmão, aí ele entra para lá e diz: quando eu era católico, você nunca foi. Você a velha na cara, nunca foi católico. Nunca foi católico. Nunca foi. Tinha só um nome, pendurado no pescoço, o nome católico, ainda errado. Que eu ignorante. A católico sem um acento. Está católico, qualquer outra coisa. Nunca foi católico, não conhece nada da igreja católica. E ainda sai criticando. O infinito ainda vai para lá criticar a igreja católica, criticar uma coisa que ninguém conhece. Como dizia o nosso antigo bispo, Dom Ducênio, ele vai dizer: o católico que conhece sua fé nunca abandona a igreja. E é verdade. Se você conhecer de fato o que é a igreja católica, os santos, a história de 2000 anos dessa igreja, você diz: eu tenho orgulho de ser católico. Se você se debruçar sobre a história dessa mulher, Nossa Senhora, e das aparições, e de tudo que já aconteceu de milagre através dela, nunca você vai negar a Maria Santíssima, nunca na sua vida, como os protestantes renegam. Precisamos vestir de fato a nossa couraça, a nossa vestimenta de católico, apostólico, romano, viver de fato essa fé. O que a quaresma nos ensina, eu disse no início da pregação, da celebração: penitência, jejum. Faça, ajude, abrace, aconselhe, ame, sofra pelo outro.
porque o Evangelho, eu vou terminar, que já me estendi demais, o Evangelho termina no versículo 12, isso é a regra de ouro da Bíblia. Termina com esse versículo: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Eu quero ser amado, eu vou amar. Eu quero ser paciente, eu vou ser paciente com meu irmão. Eu não quero que ninguém fale de mim, não vou falar de ninguém. Está entendendo? Eu quero ser perdoado, eu vou perdoar. Eu quero ser humilde, eu vou agir com humildade com as pessoas. Praticar, praticar, praticar. E aí a bênção vai ser realizada na sua vida. Amém? Assim a bênção será derramada na sua casa. Volte para o Senhor enquanto é tempo. Abandone a mundanidade. Infelizmente hoje nós vivemos um mundo em nossa casa. As celebridades da internet. Apaga isso. Acaba com isso. Volta para Deus. Volta para Maria Santíssima. Volta a rezar o Santo Texto. Volta a rezar o Santo Texto. Por ela o caminho será mais fácil. Por ela chegaremos a Deus com mais facilidade. Com ela será o atalho para Deus, como diz São Luís Maria Grião de Montfort. Ela é o atalho, ela é o molde, ela é o caminho mais suave a chegarmos a Cristo. Consagre-se a ela, ame a ela, reze o Santo Texto. Pois, como eu dizia, uma família sem base, agora há pouco eu falava, né? Uma família sem base já pode ser destruída pelo demônio. Mas a família que reza o rosário, demônio não consegue derrubar. Amém? Demônio não derruba. Tem uma história, que agora eu termino com essa história, de um rapaz da Venezuela que disse que era satanista. E toda mulher que ele queria, toda moça que ele queria, que era atraente, ele fazia as orações ao demônio e conseguia. E então ele focou o olhar numa mulher, numa moça da igreja. Ele não sabia que era da igreja. E disse: agora aquela. E mandou fazer a presepada lá nos terreiros de Macumba, para a bagaceira para lá. E nada aconteceu. E ele começou a perseguir essa moça, se aproximou dela, viu quando ela ia. E ela era a moça de terço diário, oração, missa, eucaristia. E o que aconteceu? Ele tentando saber o que estava acontecendo, porque tudo que ele queria, em nome do Deus dele, ele conseguia. E essa moça, nada, ele cada dia mais queria e nada acontecia. Ele começou a contar, seguir ela, se aproximar, fez amizade, e ela bondosa, amável. E ele começou a vir com ela para a igreja. Passou mal. Esse homem se converte depois. Ele não conseguiu. E de quebra, Nossa Senhora conseguiu mais um para ele. Tirou das garras do demônio e trouxe mais um. Olha o poder que tem Nossa Senhora. Ela não salva, mas ela intercede. E a intercessão dela é poderosa. Rezemos. Sejamos católicos de verdade. Oremos pelos nossos irmãos católicos, que muitas vezes são ignorantes. Vamos multiplicar o amor de Deus, a palavra de Deus nos corações de nossos irmãos, para que um dia nós tenhamos mais católicos de verdade, mais católicos que amem a Jesus Eucarístico, mais católicos que amem a Nossa Senhora como medianeira de todos os povos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.